Por atraso de salário, o Sindicato dos Servidores Públicos realiza assembleia em Bela Cruz. Bancos brasileiros preparam o lançamento de novo sistema único de pagamento. E o Janeiro Roxo, veja a mobilização das pessoas com o combate ao rancenismo. O Jornal SBC está no ar. Nós começamos o jornal de hoje falando de Bela Cruz. A população se surpreendeu com a redução de onda de crimes na cidade devido à ação do raio desde as últimas semanas. Veja na matéria. Nos últimos meses, a população belacruzense tem se surpreendido com a redução das ondas de crimes na cidade. Desde 2017, vários delinquentes foram abordados e até apreendidos por ação do raio. Para solucionar imbróglios tributários brasileiros, os bancos vão lançar um novo sistema unipadrão de pagamento dos impostos nas operações com cartões débito e crédito, fundos de investimento e planos de saúde. O resultado tem sido uma grande confusão tributária que pode ameaçar a prestação dos serviços nos municípios menores. As empresas que operam esses serviços estão tendo que lidar ao mesmo tempo com 5.570 municípios. Em alguns, a Câmara Municipal já aprovou, no ano passado, a nova cobrança. Em outros, não há nada, definindo uma vez que o projeto não foi encaminhado. Em Bela Cruz serão implantados novos projetos para as reformas e construções de novos pontos em pista. As informações ainda não foram esclarecidas segundo a população. E mais, outdoor em apoio a Bolsonaro é destruído em Morrinhos. E as mobilizações com o Janeiro Roxo. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Leva isso. É melhor? Sim, quando compramos produtos com o selo SOS Sustentar, apoiamos projetos de sustentabilidade que promovem o bem-estar do meio ambiente, protegem as nascentes e a qualidade da nossa água e as ações a favor da agricultura familiar. É bom saber. SOS Sustentar. Consumidor consciente, meio ambiente presente. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Ministério das Cidades, Governo Federal. Por atraso de salários, aconteceu no dia 10 de janeiro uma assembleia pelo Sindicato dos Servidores Públicos em Bela Cruz. O objetivo principal era realizar posicionamentos em relação aos atrasos salariais acumulados. População aguarda notícia. Em Morrinhos, no Ceará, foi destruído um outdoor em apoio à pré-candidatura às eleições de 2018 Jair Bolsonaro. Não fizeram nem 5 dias, mas o outdoor que apoia a candidatura de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, localizado no município de Morrinhos, Ceará, foi destruído. Segundo fonte, a placa foi atingida por pessoas de carro. Daqui a pouco, cirurgião de Camila Ucker disse que não houve falha em implante que a deixou internada. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade.
ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil.
O cirurgião da youtuber Camila Hughes declarou que durante o implante de silicone que resultou na sua internação não houve nenhuma falha. Confira na matéria. O cirurgião da youtuber Camila Hughes declarou que durante o procedimento cirúrgico de implante de silicone não houveram falhas. O assunto veio à tona logo depois da grande repercussão da internação de Camila após uma infecção generalizada. O Jornal SBC fica por aqui. Boa noite e até a próxima edição.